Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, a mais um react, mas esse react é diferente. Já vou explicar. Antes de eu explicar, se você gosta do meu conteúdo, se você é inscrito aqui do canal, não se esqueça de compartilhar palavras com mais pessoas. Se esse é o primeiro vídeo que você está caindo aqui no canal, quando você for sair, se você quiser e se você puder, se inscreva-se, comente, compartilhe o vídeo. E se você é um espectador recorrente e não tem certeza se está inscrito aqui no canal, não se esqueça de verificar a sua inscrição. Por que isso é um react diferente? É um react lá ao Estamos no Final dos Tempos, a internet é do diabo. Com o pastor, esqueci o nome dele, já gravei um vídeo que vai ir no ar anteriormente a esse, no Flow Podcast com o Igor. Tá acontecendo, geralmente eu venho aqui, sento, gravo e assisto um vídeo de primeira, tá ligado? Eu acho que a dinâmica ficou mais legal, eu não faço roteiro, não faço nada. Eu só ligo, começo a reagir e começo a usar o react como oportunidade de falar sobre ciência, de construir um conhecimento junto com vocês e tudo mais, e tentar usar isso como um diálogo, como uma síntese, uma antítese e tudo mais. Um diálogo bacana. Só que tem alguns vídeos que eu vou assistindo e eu vejo que a gente não vai chegar em lugar nenhum. Nem não vai ser bom pra ninguém, tá ligado? E eu simplesmente derrubo o vídeo, paro de gravar no meio, ou nem posso. Tem vários vídeos que eu nunca postei no canal. Tem vários vídeos que eu parei no meio, porque é isso, não rolou o vídeo. Às vezes, inclusive, eu já tirei vídeo que eu senti que eu fui desrespeitoso e eu não quero ser desrespeitoso com ninguém. Tudo mais. Só que eu tava assistindo esse vídeo e eu não consegui falar nada. E eu fiquei meio embasbacado. Não. E, de novo, quero ser o mais. Eu tô tentando ser o mais respeitoso possível. Mas é que esse vídeo, ele é tão didático sobre conspiração que eu queria realmente trazer ele de uma maneira respeitosa, como pastor que tá falando aí. Mas ao mesmo tempo eu acho que é uma oportunidade de eu falar de um negócio que eu falo bastante, que é a conspiração. Ela é ótima e ela é tão atrativa por alguns motivos. Primeiro, porque ela organiza o mundo caótico. O Álvaro do Meteoro falou isso num vídeo recente, né? Que nós, como seres humanos, nós queremos ter ilusão de controle. Nós queremos ter ilusão de que nós controlamos o mundo. Só que o mundo é muito caótico. E se você fica sem controle, a sua ansiedade vai lá para um pico. E nós não sabemos lidar com essa ansiedade, nós não sabemos tratar essa ansiedade e ver que, cara, a gente não tem controle sobre nada. Nós somos meras formigas no teatro espacial. Nosso corpo é frágil, vem uma doença que não tem cura e nos mata. Pode cair um meteoro a qualquer momento, pode ter uma guerra a qualquer momento, pode ter Covid-23 a qualquer momento. Só que isso pro nosso cérebro é difícil de lidar, porque nós queremos ter controle. Então a conspiração ajuda a gente a ter controle sobre o mundo. E segundo, a conspiração tampa lacunas. Nós não sabermos explicar alguma coisa é desconfortável para o nosso cérebro. Nós queremos saber explicar as coisas. Nós queremos saber explicar os mistérios. Nós queremos saber explicar as coisas. Então, a conspiração, ela vai tapando lacunas. E aí, esse vídeo é muito interessante porque ele mistura tudo isso com fé, com religiosidade. Entende? Então, eu queria muito trazer o react desse vídeo. Vou tentar ser respeitoso ao máximo, mas eu vou tentar não desrespeitar o pastor ou o que ele tá falando, porque eu acho que ele é didático pra gente falar um pouquinho sobre conspiração, que é algo que vem crescendo muito aqui no YouTube, muito por conta do Monark. Não que o Monark seja culpado, ele não criou as conspirações, mas ele tá falando muito abertamente sobre isso, e eu sinto que isso tá espalhando a palavra pra frente. Você tem conspirações que já nós estávamos abandonando, como aqui o Anon, e tem certos revivals aí, né? Elas nunca morrem de fato, né? Mas vamos lá pro vídeo. E só reforçando que eu vi só metade do vídeo, tá? Eu vi até 6 minutos. Então até 6 minutos eu sei o que ele vai falar. Isso que a gente está vendo está tudo na Bíblia. Tudo isso que você está vendo, por exemplo, eu vou trazer aqui um código para você que você acho que nunca ouviu.
Você já ouviu falar de número da besta, marca da besta? 666. Você sabe o que é isso? É um, sei lá, não. Alguns É dizem... porque o Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele é muito alegórico, é difícil... Tem essa- coisas que são alegóricas, tem outras que são... Fique com essa palavra do Igor. O Igor foi acertado nisso que ele fala. O livro do Apocalipse, ele é muito alegórico. E acho que isso é um consenso entre os teólogos. Então, sempre que a gente trata de alegorias, principalmente alegorias que são muito longe do nosso tempo, nós podemos cometer erros. Por isso que profecias precisam ter cuidado. Porque você está fazendo a sua interpretação baseada na sua realidade de um texto que tem quase 2000 anos de distância de você. muito mais claras, mas você tem que entender no significado daquele tempo. Por exemplo, tem um tipo de estudo que chama gematria, que várias línguas antigas, o número delas era a letra. Tá. O grego tem, o hebraico tem. Por exemplo, no hebraico, a letra Aleph é a primeira letra. Ela também significa o número 1. O Beit é o segundo, é o número 2. Gimel 3. Dalet 4. Re 5. Vav 6. Então, quando você Tá fala... inventando isso não, né, Lamartine? Não, isso tô te aí é- zoando, tô te zoando. Isso todo mundo sabe. Todo mundo que estuda hebraico sabe, inclusive hoje é assim lá. Tá. Eles têm os números, né, arábicos, mas eles também podem... Você pode abrir um livro, a primeira página está com Aleph lá e não com o número 1. Tá. Então, o número 6 é a letra Vav. 666 é Vav, Vav, Vav. Agora, você sabe qual que é a letra que translitera para o nosso alfabeto? W. O que é o WWW? Ih, rapaz. Então estamos nesse momento fazendo uso de um instrumento do diabo. O sistema... Porque o que, na verdade, vai acontecer no Apocalipse... Aí, de novo, ele pegou uma lacuna e preencheu ela com um evento da realidade. Então, a lacuna é: não conseguimos interpretar o que é o número da besta. Várias pessoas durante a história tentam interpretar. Ele pegou essa importação, que é uma importação complicada. Acho que qualquer estudioso de letras teria um pouco de complicação com isso, porque é um número que significa uma letra, e essa letra é de um idioma muito antigo, e você transforma para o nosso idioma e para o nosso W, como se fosse algo universal. Mas provavelmente não significa a mesma coisa as duas coisas, porque são línguas que têm origens diferentes, culturas diferentes e contextos diferentes. Nós somos uma língua nativa, que de alguma maneira bebeu da língua hebraica, mas não tem como origem a língua hebraica em si. E as línguas asiáticas, elas também têm uma origem totalmente diferente, então elas não teriam qualquer transposição para ele. Isso parte de uma premissa que as línguas ocidentais são o umbigo do mundo. Mas é a transposição do W para uma língua nativa indígena, para Tupi-Guarani. Uma transposição do W para uma língua africana. E desculpa pela generalização de África, mas é que eu não lembrei de um idioma africano. Yorubá. Pro Yorubá, que é uma língua nativa africana. Pro mandarim, pro japonês, pro coreano. Ele parte de uma premissa como se as línguas ocidentais que tem W fossem o bico do mundo. Todo representasse o mundo na sua complexidade. E ele traz uma ideia de que a internet começou no protocolo HTTPS, que é do www, né? Mas tinham protocolos antes. Esse é só o protocolo que se popularizou e vilarizou. Mas a internet começa com outros protocolos, se eu não me engano, né? A gente posso até pesquisar aqui. Aqui, por exemplo, nós tínhamos o protocolo BBS, que era um protocolo de ligação entre computadores através do sistema telefônico. Nós tínhamos o protocolo BBS de internet, onde você podia ler notícias, ver fóruns, conversar em chats. E a internet, ela é muito mais antiga do que o protocolo www. É que o protocolo www
foi o protocolo que se estabeleceu. Mas percebe que você vai nas lacunas, e agora você vai ver que ele vai tentar encaixar, porque isso que a conspiração faz. Ela encaixa um fato isolado em outros 300 mil fatos que parecem estar correlacionados, mas quando a gente vai para a materialidade das coisas não faz muito sentido. Apocalipse. O mundo vai se tornar um mundo globalizado. Vai ter um governo. Perceba que ele vai usar muito a palavra globalizado, mas o que significa globalizado? O mundo está se tornando globalizado desde as navegações ultramarinas, sem protocolos digitais. Hoje em dia o mundo, a gente tem desde a invenção do avião, que não tinha protocolos digitais. Comunicação por radiotransmissores, comunicação por telefone, que não é digital. Telefone fixo. Governo único, vai ter uma moeda única. Rádios AM, rádios, ondas de rádio. Vão ter leis únicas. Você não está percebendo como as coisas estão caminhando para isso? Agora, para que isso fosse operacionalizado, você tem que ter um instrumento de controle. E quem é o instrumento de controle? É a internet. É o 5G, é o Wi-Fi. Porque A internet, pelo contrário, nasce como o contrário disso, né? A internet, inclusive a internet brasileira hoje em dia, é uma internet meio que sem controle. É o palco que sempre foi dito como palco de informação livre. É o palco que ajudou, que as pessoas até falam, que ajudou em várias revoluções, em transmissão de guerra ao vivo. O controle é um mecanismo que governos podem utilizar sem precisar de qualquer tipo de coisa. Certo? Por exemplo, eu tô no clima do Oppenheimer, né? Os Estados Unidos tinha um sistema de controle sem internet durante a Guerra Fria, que era o sistema de controle de ficar vigiando e espionando as pessoas e dando carteiras de verificação se a pessoa era confiável ou não. Basicamente, que significa se a pessoa era comunista ou não. O governo americano controlava e espionava todas as pessoas que eram comunistas, porque na visão deles eram pessoas ruins, pessoas que precisavam ser vigiadas. E não precisavam de internet para isso. Não se precisa de internet para sistemas autoritários. Entende? Porque cada vez mais hoje está tudo sendo digitalizado. Com isso vem o controle. Hoje você entra nos Estados Unidos, tem alguns lugares como Orlando, você não precisa mais passar o passaporte. O cara bateu, botou lá a sua imagem, ele já te reconheceu. Então, esse instrumento de controle só é possível através do sistema da internet. A internet é maravilhosa, você pode usar, mas um dia vai ser utilizado para fins de controle e de dominação. Hoje, por exemplo, você já tem economistas de bancos centrais no mundo falando que tem que digitalizar a moeda, acabar com a moeda papel. Eu falo disso desde 92, meu amigo. Eu falo isso desde 92, que vai acabar a moeda, vai ser moeda única. Isso vai acontecer, porque quando você tem o dinheiro... Daí agora ele vai... Percebe que ele deixou muito explícito que o número da besta é o www. Mas agora ele vai ficar flutuando um pouco e vai para a economia e os conceitos vão se misturar. Mas se você não prestar atenção, vai parecer que ele está falando tudo a mesma coisa, mas as lacunas vão ser preenchidas e vão ser conectadas com conceitos totalmente diferentes. Porque esse é o problema de você tentar interpretar uma profecia. Você vai começar a você mesmo tentar a preencher as lacunas. De novo, não tô querendo desrespeitar a fé. Não tô querendo desrespeitar a religião. Pode ser, não tô falando que não é, o www não é. Mas ele se torna conspiratório quando se torna algo que começa a tirar para todos os lados e conectar todas as coisas e confundir os conceitos na nossa cabeça como se tivesse todos os conceitos sendo coesos, todos os conceitos falassem da mesma coisa quando não está se falando da mesma coisa. Entende? Se pegar o povo judeu, por exemplo, ao longo da história eles foram muito perseguidos. Como é que eles se viravam quando eles fugiam de um lugar para o outro? Eles iam com as malinhas dele, com as joias. E ouro, em qualquer lugar que você vai, vale dinheiro. Ouro, em qualquer lugar que você vai, vale dinheiro. Não querendo ser pedante, mas... Se naquela época ouro... imagina se eu extrapolo isso. Como eu extrapolo a moeda digital. Ouro em todo lugar vale dinheiro, então ouro é uma moeda universal, então ouro é a marca da besta, porque eu só consigo fazer negócio com ouro.
Eles começavam a vida. Povo trabalhador e tal, né? Agora, cara, o dia que teu dinheiro não é mais papel, você é cancelado. Você tem e não tem. Não vai ter pra onde correr. Mas a maioria de nós já não tem dinheiro em papel. O dinheiro já é digital há um bom tempo. Nós fazemos o Pix. Mas o que tem a ver o Pix com o www? O Pix também é a marca? Tudo é a marca? Se tudo é a marca, nada é a marca, né? E a Bíblia fala que naquele tempo, quem não tiver essa marca não vai nem poder comprar e nem vender no supermercado. Ou seja, hoje, eu me lembro que o Guto estava até em Israel, ele foi fazer uma visita para um amigo dele, um judeu lá, cristão, numa loja, e ele estava lá batendo papo, o cara virou e falou assim: cara, eu tô doido, tô com medo, porque um camarada aqui, um cliente veio e comprou um produto, na hora que eu falei, como é que você quer pagar? Ele no cartão. Ao invés de tirar o cartão, ele botou a mão assim, na máquina, a máquina leu e pagou. Ele falou, o que é isso? A mão direita, do jeito que a Bíblia diz. Agora vem o Elon Musk que está dizendo que tem que botar. Essa tecnologia eu não sei dizer, de verdade. Eu não sei se é chip ou se é leitura biométrica. Mas aí, de novo, são tecnologias diferentes. Entende que fica meio... Vou usar um linguajar meio popular, meio roubado a teoria? Você meio que rouba na teoria, porque tudo... Você coloca tudo no mesmo balaio, mistura tudo, fecha um sacola e fala, não, isso é tudo teoria. Porque você organiza o mundo. O mundo fica coeso, o mundo faz sentido. Porque na nossa realidade o mundo não faz sentido. No sentido de que ele é bagunçado. E isso gera sofrimento psicológico. Nós queremos organizar o mundo para sofrer menos. Porque quando o mundo é organizado, não tem contradições. Quando o mundo é organizado, só tem bem e mal. E eu vou dar do lado do bem. Só que no mundo existem nuances. É por isso que muitas vezes a ignorância é uma bênção. Porque quando você vai atrás do conhecimento, quando você vai atrás de ler, de pesquisar, de consumir cultura, você percebe que o mundo é contraditório pra caramba. Que existe tanta injustiça, que existe tanta morte. Isso gera um sofrimento tão grande na sua cabeça, um sofrimento psicológico tão interno, que ou você vai ter que lidar com esse sofrimento, ou você vai ter que organizar esse mundo para você se posicionar do lado do bem para esse sofrimento passar. Eu acho que é isso que muitas vezes acontece. Por isso que eu falo, muitas vezes quando eu assisto vídeo do Monark, vídeo da galera conspiracionista, eu viro e falo, cara, eles estão chegando na resposta. Eles estão vendo as coisas, eles estão vendo as contradições, eles estão vendo as injustiças, eles estão vendo as coisas. Só que, em vez de começar a lidar com esse sofrimento, eles vão pelo escapismo de tentar reorganizar o mundo pra sofrer menos. Eu não julgo eles. Porque quem quer sofrer nesse mundo? Quem quer ter um sofrimento psicológico de olhar pro mundo, ver tantas injustiças e falar, parece que isso não tem solução. Mas é uma fuga. A conspiração é uma fuga. É uma fuga pra uma ilusão de controle. Botar o chip na testa, onde a Bíblia diz. Então nós estamos entrando agora já numa seara onde claramente o mundo está se preparando para uma dominação. Você pegar o Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, já ouviu falar? É o cara que o Monark fala naquele vídeo. E se eu lembrar, eu coloco no card aqui, que eu não sabia editar, não sabia escrever. Klaus Schwab. Sobre isso, o Grande Reset. Já. Aí começou a misturar. O Grande Reset é uma conspiração antiguíssima, antiguíssima. Eu ouvia falar do Grande Reset nas épocas dos Orkuts da vida, do Facebook, mas no comecinho do Facebook, nem em 2012, sabe? Então, o que é um reset? É você pegar, dar um boot no Começa computador de novo. e começar tudo de novo. Esses caras estão falando disso. Gente, olhe pro mundo atual. Vocês acham que tem condição de um governo globalizado e de usar a internet pra isso? Mundo atual? Você tá num conflito gigantesco entre
Rússia e Ucrânia, OTAN contra a Rússia, China contra os Estados Unidos. Nem a guerra da Coreia acabou oficialmente. Você tem um conflito entre Cuba e Estados Unidos. A ONU é um sistema que não tem poder real sobre nenhum país. Ela manda orientações. Os Estados Unidos passou por cima, inclusive, da ONU várias vezes. Passou por cima da ONU na guerra do Iraque. O mundo está em conflito. O mundo está em total conflito. Mesmo com a internet, não se tem capacidade de criar nenhum bloco coeso. Você teve o Brexit anos atrás. Já tinha internet, já tinha tudo. E o Reino Unido se separou da União Europeia. O Brasil não está conseguindo firmar um acordo Mercosul, União Europeia, por várias coisas. O Mercosul tá todo desestruturalizado. O Lula foi lá falar da Venezuela numa reunião do Mercosul, gerou maior polêmica. A realidade é complicada, eu sei. Mas nós temos que fazer um esforço total para ficar nela. E eu entendo, isso não é um julgamento, não é falar que a pessoa é burra, não é falar que ela é desrespeitosa, mas a conspiração é sedutora. Ela nos draga, ela nos leva para um mundo organizadinho, em prateleirinha, onde eu sei exatamente quem é um vilão, quem é um herói, quem é um bonzinho, quem não é. Eu consigo me posicionar. Estamos falando de um mundo, até uma agenda 2030 da ONU, de um mundo. A agenda 2030 da ONU, que eu já falei no outro vídeo do Monark, que são objetivos bem bonitinhos que a ONU coloca para tentar fazer um mundo melhor, de tipo, igualdade de salário entre mulheres e homens. Onde que tá o número da besta, a marca da besta nisso? Você viu que a gente já foi... a gente já foi por vários terrenos, a gente já tá longe do www. Porque o www é só a espoleta. É só pra ele te chamar a atenção, falar algo que parece coerente, mas que se a gente for a fundo, não faz tanto sentido assim. Porque a linguagem é muito mais complicada que isso. Mas ele chamou a tua atenção, né? Ele pegou na sua mão e falou, www era a letra 6 do algoritmo hebraico. 666 é o número da besta. Desculpa, gente, mas é o mesmo de eu ver imagens em nuvens. Mundo onde eles acham que para acabar com as diferenças, eles têm que acabar com a moeda, com as diferenças de câmbio. Eles estão falando disso, isso já está saindo de maneira clara, entendeu? Você já vê reportagens em revistas importantes falando que o mundo hoje entende que tem que ter uma globalização, porque senão você nunca vai vencer as diferenças sociais. Só que hoje esses caras interferem até nos projetos que são votados nas nações. Aí já entra na questão do globalismo estar influenciando todas as nações do mundo ao mesmo tempo. Deputados, 99% dos projetos que eram apresentados eram vindo do governo. E de onde vêm esses projetos? Muitos deles da ONU. Não vem, a ONU não tem interferência. Olha pro governo Lula, você tá me dizendo que o projeto, a PEC da transição veio da ONU. Quer dizer que a PEC da reforma tributária veio da ONU, que as outras PECs que vão ser votadas estão vindo da ONU, a questão do desarmamento tá vindo da ONU. Como que a ONU teria esses tentáculos todos sobre as nações e mesmo assim você tem uma série de conflitos? A Rússia é participante da ONU. A China é participante da ONU e tem conflito com os Estados Unidos. A ONU não tem esse poder todo, gente. A ONU não tem esse poder todo. Se a ONU tivesse esse poder todo, nesse final de semana eu soltei um vídeo sobre aquecimento global, né? O IPCC é um painel da ONU. Se a ONU tivesse esse poder todo, a ONU já tinha acabado com energia de matriz fóssil no mundo todo. E no mundo todo a gente usa gasolina ainda. No mundo todo se usa termoelétrica. Todos com viés. Só que, de novo, organiza o mundo. Entendeu? De globalização, viés. E é assim, você vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vem para o Brasil, é a mesma coisa. Então, existe uma... E, de novo, essa teoria do globalismo, do Illuminati, do QAnon, que no fundo é tudo a amálgama da mesma coisa, nubla e esconde os verdadeiros dominantes do poder. Gente, quem patrocina projetos de leis na Câmara Brasileira é a bancada do boi, são os latifundiários. A gente se
se a gente for atrás, a gente sabe o nome desses caras, o CPF desses caras. Não tá atrás de uma organização secreta nas sombras. Bancada evangélica. No Brasil, tem um partido que é de uma igreja que está influenciando no governo atualmente, porque estão negociando na mini reforma ministeriais, estão negociando cargos para esses partidos, como por exemplo Republicanos. Republicanos é um partido que tem uma grande bancada, uma grande influência na bancada evangélica, que é ligado diretamente à Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, a Igreja do Edir Macedo. A gente sabe o nome dos caras, que estão influenciando na política. Só que essa teoria do globalismo, dos Illuminatis, das sombras atrás das cortinas, nubla a gente da própria realidade. Galera, gente, Arthur Lira. Você quer um cara que tem gigantesco poder no Brasil atual? O Arthur Lira, desde o governo anterior. Arthur Lira e o Ciro Nogueira, cara, fizeram a festa no governo Bolsonaro. Eles, nossa, tiraram o Bolsonaro pra dançar e fizeram o que quiseram. Com emendas, com orçamento secreto, com ministério, com renda. Os caras, tipo, vai lá. Os verdadeiros donos do poder, as pessoas que influenciam nos poderes, estão à luz visíveis. Só que é muito mais atraente as sombras, né? Os conspiradores, os Illuminatis. Pô, gente, é o Odebrecht, Marcelo Odebrecht, dominou a política brasileira por tanto tempo. Vai pesquisar sobre a história do Odebrecht. A Odebrecht era tão sinistra que saiu alguns relatórios na época da Lava Jato, que tinha cidades que ela doava dinheiro pros 2 candidatos. Ela pegava a pesquisa eleitoral, via os 2 bem colocados e doava pros 2. Tem várias cidades que elas doam, eleição de prefeito, ela doou milhares de reais pro candidato do PT e do PSDB. Porque era investimento. Ela falava que, ó, vou investir nos 2. Um dos 2 vai ganhar, um dos 2 eu vou ter influência sobre, um dos 2 vai dar o que eu quero. Entende o que eu tô querendo dizer? Uma visão de preparar o mundo para um controle, e um dia o líder desse conglomerado de nações vai ser o anticristo. Por quê? Porque o viés dele vai ser contra Deus e contra a Bíblia. Então até esse levante contra a Bíblia se tornando cada vez mais politicamente incorreta, já é uma preparação para isso, cara. E vai acontecer. Essa é uma visão bem interessante mesmo. Nesse sentido... Desculpa, Igor, mas é mais ou menos. Porque essa parte não é fé, aí não tem o que falar. É fé, ele acredita que vai ter um anticristo. Mas ele usa lacunas e coisas da realidade para tentar comprovar essa fé pra uma coisa que não tem como comprovar. É a gente achar fantasmas, desenhos e nuvens. Ah, por que você se importa com isso? Por que você tá falando sobre isso? Porque a conspiração pode influenciar a mente das pessoas, pode influenciar políticas públicas, pode influenciar fisicamente a nossa vida. Eu falei sobre isso. QAnon, tem vídeo no canal falando sobre isso. Um cara nos Estados Unidos invadiu uma pizzaria tentando salvar crianças de um esquema pedófilo, e quando chegou lá, no porão da pizzaria tinha farinha de trigo e quase que deu tragédia. O cara na Austrália que filmou ele matando pessoas e transmitiu pro Facebook acreditava em muitas teorias conspiratórias. Essas teorias conspiratórias geram danos a longo prazo na população. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o discurso dele dá margem para muita interpretação, para as pessoas serem contra a vacina. O discurso dele dá margem. Dá margem para ser contra cultura digital, contra a internet. Dá margem para pânico moral sobre redes sociais. Dá margem para um monte de questões que podem ser ruins para a sociedade e a gente nem consegue ver os danos. Ouso dizer que Lamartine jamais terá um Tesla. Não tem problema com nada elétrico. Não, mas que o Tesla é do Elon Musk, né? Eu não acho que ele seja o cara, tá? Muita gente me pergunta todo dia, quem que é o anticristo? Meu Deus. Eu acho que tem alguns apóstolos do anticristo. Olha um corte bom aí pra você, os apóstolos do anticristo. Porque o que Jesus fez quando ele falou para os discípulos que eles deveriam ir pro mundo? Nossa, fudeu, porque eu sou fã do Elon Musk. Não, eu também sou fã da Tesla.
Tudo isso que você tá falando aí, todas essas melhorias. Pelo amor de Deus, se me der um teste, eu vou adorar. Isso. Todas essas melhorias que você tá falando, de, pô, por exemplo, biohacking, que é o cara colocar o chip na mão, não sei o quê. Eu, sem uma visão religiosa, vejo como um avanço. E se eu não me engano, e aí tu me corrige, porque você que é o expert nesse sentido. Na Bíblia, acho que em Apocalipse, diz que pouco antes do juízo final, vou chamar assim, haverá um tempo de paz mundial, de bonança, de tranquilidade, ou Totalmente o contrário do que a gente vive atualmente. seja, é pra gente evitar a paz? Não. Boa pergunta, muito boa pergunta. Tem isso mesmo lá, Tem não isso mesmo. O que tem é o seguinte, que ele vai propor uma paz mundial. Ah. E todos nós devemos pregar a paz. Jesus diz, a minha paz vos dou. Esse é o rei da paz. Bem-aventurados os pacificadores. A nossa mensagem tem que ser de paz. Então a gente sempre tem que propor. Ele é o príncipe da Ele é o paz. príncipe da paz. E se eu estou falando em nome dele, eu tenho que ser pacificador, né? Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores. A gente não pode ficar provocando guerra, ao contrário, nós temos que promover sempre a paz. Só que tem a falsa paz. Qual é a falsa paz? É a paz que ela vai ser, num primeiro momento, a ausência de um conflito. Eu acho que esse acordo de paz que vai dar o início à grande tribulação, porque em Daniel capítulo 9 diz que o anticristo ele vai iniciar o seu reinado com um acordo de paz com muita gente. Só que o acordo de paz dele vai ser o seguinte: o que é que prejudica a paz? Religião prejudica a paz. Então nós vamos ter que acabar com religião, porque religião é um preconceito que você tem com o outro. Então nós vamos ter uma religião que seja sincrética, que tem um pouco de todos, mas você não vai ter liberdade de manter a sua fé do jeito que é. Entendeu? Outra coisa, Isso é muito sintomático porque você vê como qualquer contraponto à fé cristã gera esse medo do final do mundo, né? E você começa a entender por que muitos cristãos e muitos propagadores do evangelho, do cristianismo, eles se sentem ameaçados com coisas que não são ameaças de tipo, cara, tipo questões de questionamento sobre fundamentos cristãos ou sobre cultura cristã, às vezes nem sobre a Bíblia, mas sobre, por exemplo, questões cristãs que são impregnadas na cultura, como a culpa cristã e tudo mais. Por isso que muitas pessoas já ficam extremamente alarmadas, né? E já vem falar até de cristofobia, que é, com todo respeito, uma coisa totalmente irreal pro Brasil atual, né? Um dos países mais cristãos do mundo. paz, porém vocês vão ter que se submeter a mim. Porque é isso que o livro de Apocalipse fala. E nessa hora, quem não se submeter, ele vai matar. E aí já dizia o grande filósofo Falcão do Rapa que paz sem voz não é paz, é medo. É isso aí. E vai ter muita gente. Agora, quando você está dentro de um sistema onde você não tem para onde fugir, eu sou totalmente favorável à tecnologia, eu uso tecnologia. Eu acho esse negócio de celular, eu acho maravilhoso. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui no Epcot Center, em 1993, janeiro de 93, eu entrei naquela bola lá, que é o Earthship, como é que é? Spaceship Earth, a espaçonave Terra, né? Eu já vi, mas nunca fui. Você entra num carrinho, ele vai passando a evolução da humanidade. Quando chegou no futuro, tinha uma menina nos Estados Unidos, num tablet, conversando com uma menina no Japão, assim, vendo uma outra. Eu falei, isso é uma palhaçada, isso não vai acontecer nunca. Cara, eu sou já mais velho, eu vi o nascimento do computador, do celular. Nós estamos vivendo num tempo onde a multiplicação exponencial do conhecimento é bíblico, inclusive. A Bíblia diz que no final dos tempos, as pessoas correriam de um lado para o outro e o saber se multiplicará. É o que está acontecendo hoje. Então, muitas dessas tecnologias são maravilhosas. São maravilhosas, porque elas têm benefícios. Mas o problema, por exemplo, eu, num livro que eu escrevi, o Apocalipse, a maior profecia do mundo, eu estudei muito numa
uma universidade, fiz cursos livres, né? Que chama Singularity. É uma universidade só de grandes cientistas que falam de evolução, de como que o mundo vai ficar. E eles, assim, antecipam muito. Lá eu li a respeito de um tipo de tratamento para depressão com eletrodos com ímãs. Eletrochoque? E lá eu li que a coisa era muito boa. Mas tinha no artigo que eu até botei no meu livro, que algumas pessoas falaram que melhoraram da depressão, mas por outro lado elas começaram a questionar os princípios de fé que eles tinham. E na época eu tinha Com todo respeito, pastor, parece meio um amigo meio irreal. muito. Inclusive, existe eletrochoque já, e existe há muito tempo, até hoje. Se faz. Você que acha que é coisa meio do passado, até hoje tem a terapia de eletrochoque para alguns tipos, mas é tipo o último dos últimos passos para uma questão de depressão ou neurodivergência muito. E você tem muitas pessoas que falam contra, mas em alguns lugares, inclusive no Brasil, a terapia de choque é utilizada ainda. Muito querido da minha. Mas parece muito irreal, tipo, uma terapia de choque conseguir mudar os seus pensamentos sobre uma fé, sinceramente. Você tem... Inclusive, eu pensei que era proibido no Brasil, mas eu descobri através de um podcast, Rádio Escafando, já recomendei aqui no canal, um podcast de nome Eu Não Me Chamo Bruno mais, se eu não me engano. Eu não me chamo Bruno. Que ele faz com um paciente que sofreu de eletrochoque e perdeu a memória, cara. São 2 episódios, foi até um podcast que teve premiação e honrarias por aí em federações de jornalismo. Porque conta realmente essa história terrível, mas que é muito importante que a gente tome conhecimento. Que o cara tinha uma depressão muito, muito forte e tentava de tudo e não conseguia, remédio não ia, psicoterapia não ia. Ele estava a ponto de se matar, não conseguia ser um ser humano funcional. E convenceram ele a fazer o eletrochoque. Só que qual que é a questão do podcast? Ele não lembra direito de ser convencido, ele não lembra direito se falaram pra ele que tinha risco, ele não lembra direito muito bem o que aconteceu, porque ele perdeu fragmentos das memórias dele depois do tratamento. Minha igreja, que tinha depressão. Uma depressão profunda, que nenhum remédio conseguia tratar. E eu me lembro que a esposa dele, eles eram muito próximos da gente, falou assim pra mim: você acha que eu devia fazer? Eu falei: eu acho. Porque ele tá tão mal. E você sabe o que ele fez? Ele foi curado. 3 meses de terapia, o cara não teve mais depressão. Era químico, era um problema químico. Então, é óbvio que tem uma série de benefícios, só que onde está o pulo do gato? Na hora que você insere uma coisa dentro de... Ele jogou o eletrochoque com o imã que cava café do nada e não voltou nele, não explicou de onde que é o estudo. Eu acho meio complicado. de você... Por exemplo, o Elon Musk, por que ele quer botar os nanorobôs aí na... Porque ele diz que com a inteligência artificial você não vai mais conseguir enfrentar as máquinas. Hoje em dia já tem igreja na Alemanha que o pastor é o ChatGPT. Filas indo pra lá. Então, ao invés do pastor pregar, ele vai falar: fale sobre esse tema. E o ChatGPT prepara um sermão de 3 e o cara aparece lá, até com como é que chama o bonequinho lá, Sei lá, o avatar. Ícone, né? O avatar. Então, assim, as pessoas, ou seja, tem o lado bom? Tem, mas vamos lá. Agora, um chip que introduz dentro de você. Por exemplo, eu fui estudar isso a fundo. Hoje você tem, por exemplo, já estudos. Por exemplo, uma pessoa que é bipolar. Você conhece bem o que significa, né? Essas variações de humor e tal. Existem movimentos de ondas cerebrais 15 dias antes do cara ter um surto que já dá para detectar. Então, nessa universidade eles já diziam: no futuro, o marido vai estar em casa e ele vai receber pelo e-mail do médico dele dizendo: ó, tua mulher vai ter um surto daqui 15 dias. O cara se prepara para aquilo. Por quê?
Porque uma pessoa que vive com bipolar é muito difícil, porque você tá lá na boa, de repente o cara vira um monstro e quer te Isso é muito bom, né? Eu acho. matar, entendeu? Então tem aspectos muito interessantes, mas por outro lado, é invasivo, você não consegue fugir. Onde você for, estão te detectando. Por isso que a gente pode passar leis que regulamentem o uso. Leis que, por exemplo, nesse caso é um caso médico. Então você vai ter uma lei de que o marido e a esposa vão concordar de que eles vão dar esse pouco de liberdade em troca de uma coisa de saúde. Mas o problema é que quando a gente fala de leis para regulamentar a internet, as pessoas acham que vai controlar, vai vigiar, não, regulamentar as provedoras. As provedoras não poderem roubar seus dados, as provedoras te avisarem o que elas estão pegando, as provedoras serem sinceras sobre os dados que elas têm de nós. Leis que nos protejam, inclusive, dessa hierarquia, que o poder esteja na mão do povo. O povo tem que saber o que está sendo feito com os dados, o que está sendo feito com as coisas. Porque no ritmo que a gente tá, a gente não tem voz nenhuma, né? Só que quando a gente vai falar de algum tipo de lei para regulamentar a internet, Não é verdade? vai nessa conspiração globalista, né? De controle dos seres humanos. Com certeza. É bom para uma questão de sequestro, ou seja. Só que a evolução disso é que as pessoas vão ficando tão dependentes daquilo que quando chega a hora deles dizer, olha, ou você aceita tudo que eu estou dizendo, ou você vai ser um pária, você não vai estar dentro do sistema. O ser humano é dependente de tecnologia desde que o macaco lá do Odisseia 2001 quebrou o osso de outro macaco com um osso. E ele percebeu que ele podia fazer ferramentas. Sabe? Aí aqui a gente entra naquele pânico cíclico da tecnologia. Que não é que a tecnologia não tem impacto, lógico que a tecnologia tem impacto. Mas parece que a tecnologia é um ser onisciente que a gente não pode reagir. Nós, como seres humanos, podemos reagir e gerar protocolos, gerar conscientização, gerar contraindicações, gerar controle e tudo mais. A tecnologia não é onisciente. E a gente tem que... É como se a gente estivesse numa linha reta que a gente não pode fazer nada. A gente pode fazer muita coisa. E as pessoas vão aceitar, na grande maioria. E aí tá linkado a isso a adoração a ele como Deus. Ele vai se colocar como o verdadeiro Messias. Tomara que demore. Tudo que o Igor conseguiu falar, tomara que demore. Não, eu acho que vai demorar um pouco ainda. Mas tá avançando. Mas tomara que demore bastante, porque eu vou te falar, eu acho incrível a multiplicação que a tecnologia promove. Não, é fantástico. Eu não estaria aqui se não fosse o número da besta, pô. O número da besta, na verdade, é um sistema. Eu acho que, na verdade, esta palavra, o número da besta, isso é Se é um sistema, o que tem a ver com o protocolo www? Entende o que eu quis dizer? Ele te jogou um fato super chocante, tratou isso como verdade, construiu toda uma teoria em cima disso, mas é baseado em lacunas, é baseado em acho, é baseado em totalmente achar desenhos em nuvens, com todo respeito. É uma interpretação, tá? Isso é uma interpretação minha que eu nunca vi ninguém falar além de mim, tá? Tem outras teorias. Por isso que você tem que tomar cuidado, pastor, porque se você tá num cargo de liderança, você tá num cargo que tem conhecimento, você passar interpretações assim, sem contextualizar antes, sem falar toda uma questão antes, pode gerar danos à realidade, pode convencer pessoas, pode fazer pessoas irem mais pra conspiração, pode fazer pessoas se acreditarem em questões muito complicadas. Então, por isso que você tem que tomar cuidado quando você se propõe a falar de uma coisa dessa num podcast com a projeção do Flow, sem tomar nenhum cuidado com a informação que você está passando para as pessoas, em que tipo de vórtex informacional você vai jogar as pessoas. E tal. Mas como eu estudo hebraico, sei que o Vav é o 6, e o Vav, se você for para Israel, eles usam, obviamente, o nosso linguagem, www. Mas você tem lugares que escrevem Vav, Vav, Vav. Agora, Vav, Vav, Vav é 666. E faz sentido, porque não seria possível um mundo globalizado se não existisse a internet.
Mas a internet pode, como eu já falei, tinha protocolos antes e pode ter protocolos depois. Verdade. É isso então. Tchau, obrigado. Espero que tenha dado pra entender o propósito do vídeo. O intuito não é atacar nem ofender ninguém. Bem? Se você gostou, não esquece do like, do compartilhamento, de se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!